O Galo, a partir de agora, Cláudio Rezende, está chegando a hora da reapresentação. É o último final de semana de folga, Cláudio. Bom dia. Bom dia ainda, né? Bom dia pra você, Álvaro. Bom dia aqui aos nossos comentaristas. Quem acompanha o Rádio Esportes, né? Os jogadores do Galo estão naquela contagem regressiva, né, Álvaro? Querendo aproveitar aí os últimos momentos de férias, porque depois o bicho pega, né? Pré-temporada, muitas vezes jogadores ficam confinados, né? Concentrados, para que o clube possa, inclusive, nesse período aí, que é uma parte muito física, né? De preparação para o ano, controlar a alimentação, sono dos jogadores. Então a turma, inclusive muitos deles já são espertos. Jogadores de futebol hoje são muito profissionais e não tem aquela história do cara voltar às férias pesado, né? Mais gordo, não tem isso não. O jogador hoje cuida bastante, porque senão ele sabe que se ele voltar acima do peso, o bicho pega pro lado dele, né, Álvaro? Porque aí vai ter que perder peso na temporada, no início, né, da pré-temporada, e pode até perder lugar no time, né? O Felipão, por exemplo, vai olhar lá quem tá melhor nesse início de ano no Atlético. A reapresentação está marcada para segunda-feira, às 3h da tarde. Então, nesse fim de semana, os jogadores vão começar a voltar aí, vão aparecer no aeroporto de Confins, e muitos deles já chegam na segunda-feira cedo mesmo, né? Porque aproveitam até a última hora esse período de férias. E aí, Álvaro, o torcedor do Galo tem duas formas de pensar essa janela até aqui. Copo meio cheio. O Atlético trouxe um reforço, mas trouxe um reforço de peso, que é o Gustavo Scarpa. Que todo mundo queria. O copo meio vazio é aquele torcedor, não, mas só trouxe um jogador, é só um que veio, mas o time tá montado, né? Eu acho que estamos mais pro copo cheio, time montado, mesmo treinador, e esse grande reforço que é o Gustavo Scarpa, e o Galo aos poucos tá olhando o mercado aí, pode chegar mais gente durante a pré-temporada. Vamos fazer essa pergunta para os nossos comentaristas. Léo Figueiredo, copo cheio ou vazio? Álvaro, acho que o copo cheio, né? O copo cheio. O Atlético tem um ano já bem pavimentado, com um planejamento já dando sequência. Nos últimos anos, o Cláudio pode até me ajudar, Claudião, nos últimos anos eu não me recordo qual foi o ano que o Galo virou com o mesmo treinador. A última vez foi o Levi Coupe. O Levi Coupe? O Oswaldo Oliveira, não? Eu acho que o Oswaldo e durou pouco tempo, né? Talvez o Levi tenha sido o que mais durou, né? Mais durou, entre um ano e outro. Mas o Oswaldo já chegou na reta final de um ano e caiu rápido, né? No ano seguinte. Então, o fato do Atlético virar o ano com um treinador, com uma base de time, pra mim, ontem eu e o Du, a gente estava conversando na turma do bate-bola, o Atlético já tem um time titular pronto para começar o ano. A gente sabe a escalação do Atlético. Talvez exista uma disputa aí na zaga de se o Felipão vai mesmo manter Lemos e Gemerson, se o Fux ou o Igor Rabelo pode pintar, mas o time do Atlético já está escalado, a gente sabe qual a formação. É o time do ano passado com o Gustavo Scarpa entrando no meio campo. Então, Álvaro, não vejo nenhum motivo para o Atlético se preocupar ou ver copo meio vazio nesse momento. Para você, Panzi, copo cheio ou vazio? Eu acho que não tem copo vazio. Só copo cheio mesmo. Nem o torcedor mais exigente talvez cobre muitas contratações, que o Atlético vá ao mercado e opte por quantidade e não qualidade. O elenco está muito bem encaminhado. A gente já falava, né, ao final da última temporada, que o Atlético terminava e iniciaria o 2024 com o caminho já pavimentado, com a comissão técnica permanecendo, a espinha dorsal a mesma, a manutenção da equipe titular. Se você olhar o time que terminou o titular, ele tá aí. Se você opta por Mariano ou Saravia, não importa quem seja a sua preferência, os dois estão aí. Na linha defensiva, o Lemos talvez seja, eu não vou dizer unanimidade, mas a preferência de boa parte do torcedor, até mesmo da imprensa, mas você tem Igor Rabelo, você tem o Fux, o próprio Gemerson, que foi um dos que mais jogaram. Estão todos aqui. Só saiu o Hever, que talvez tenha sido o que menos jogou. Entre os zagueiros já era uma saída esperada. Você pega os volantes, tem um reforço, que é o Batalha, que perdeu a reta final da temporada. Para mim, um grande reforço, o retorno do Batalha. E do meio para frente, o Igor Gomes terminou como titular, ele segue, e aqueles jogadores que sempre estavam entrando também seguem, né? Saiu o Johan, que não teve tanta oportunidade com o Filipão. Então, é a permanência do elenco, é a permanência do time titular, com aquela frase que a gente adora no futebol, principalmente de um ano para o outro, né? Com a cereja do bolo chegando, que é o Gustavo Scarpa. E o Scarpa chega para ser titular desse time do Atlético. Aí o Filipão vai definir na vaga de quem. Nós imaginamos que seja
na vaga do Igor Gomes, mas aí é com o Filipão, então eu só vejo o copo cheio. O Atlético com um caminho absolutamente pavimentado, começa o ano pronto, com ajustes a serem feitos, óbvio, mas com um futuro aí de muita expectativa, de uma expectativa muito alta por parte do seu torcedor. E se a expectativa é alta, a cobrança, você pode ter certeza que ela está no mesmo patamar da expectativa. Ô Edu, eu ia falar exatamente isso. O que o Atlético tem de diferente para esse ano é que no ano passado a gente tinha a expectativa do Galo se meter ali entre os favoritos e se tornar um candidato. Agora o Atlético, ele entra como candidato. O Atlético foi o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro. O Atlético terminou o Campeonato Brasileiro jogando o melhor futebol do país. Ninguém terminou o Campeonato Brasileiro jogando tão bem como o Galo encerrou. Tirando a última rodada. Isso que eu ia falar, tirando o episódio lá do Bahia. O último jogo, tem que esquecer. A reta final do Atlético, o retorno do Atlético foi muito bom. Mais 3 rodadas ali, obviamente, não computando a última, porque o Atlético já entrou sem chance, né? Porque se ele tivesse chance, seria outro time. Desanimou. O Atlético talvez poderia ser campeão brasileiro. Poderia ser campeão brasileiro. Então, a expectativa vem do final do ano passado agora. Diferentemente de quando começou 2023, que tinha essa expectativa, o Cudê vai fazer um bom trabalho, será que o Atlético vai jogar pra frente? Como é que vai ser o Atlético do Cudê? Não, a gente já espera que o Atlético do Felipão jogue a bola de 2023. Que ele mantenha esse sarrafo lá no alto, porque ele vai ser cobrado por isso, e que ele consiga evoluir, porque o Felipão tá ganhando um ótimo jogador no meio-campo, que ele não tinha, que é o Scarpa. Então, junto com os elogios e a expectativa, vem a cobrança. O Atlético muda de 2023 para 2024, onde ele era um postulante a entrar ali no meio do hall dos outros, quando em 2024 ele entra como um dos favoritos para conquistar todos os títulos de 2024. Isso é ótimo na expectativa. Agora, para atingi-la, tem que ter muito trabalho. Ô Álvaro, e respondendo a pergunta do Léo, fui procurar aqui, realmente foi o Levi Coupe, viu, Edu? De 2018 a 19, né? Quando ele voltou, ele entrou na vaga do Thiago Largue em 2018 e ele caiu em 2019 quando perdeu para o Cerro Porteño na Libertadores. No ano anterior, o Oswaldo Oliveira também. 2017 para 18, 17 para 18 o Galo manteve um técnico e 18 para 19 manteve também, no caso foi o Levi Coupe, o último, mas já é um tempo, né? A gente tá falando aqui de 18 para 19, né? Já vamos entrar em 2024, então fazia um tempo que o Galo não tinha um treinador. Eu via vocês comentando aí no bloco do Cruzeiro, né? Essa história do Cruzeiro administrar elenco durante o campeonato, o Galo já vem fazendo isso há alguns anos, né? O Atlético com o time montado, muitas vezes, eu lembro do ano de 2023, o Galo foi jogar em Ipatinga, o Hulk nem foi. O torcedor de Ipatinga, inclusive, ficou muito chateado na época, né? Porque o torcedor espera o ano inteiro, Álvaro, pra ver o Hulk. Aí o Hulk nem viajou pra Ipatinga naquele jogo, mas o Atlético no início do ano, logicamente, vai administrar o elenco. O primeiro jogo do Galo, por exemplo, vai ser lá em Patrocínio, né, com o Patrocinense, com 15 dias de pré-temporada. Então, por exemplo, o Felipão vai colocar o Gustavo Scarpa nesse jogo? É uma grande interrogação. Eu acredito que o Gustavo Scarpa vai estrear em casa. Eles vão fazer uma festa pro Gustavo Scarpa estrear na Arena. No clássico aí. Tem um clássico na terceira rodada e tem um jogo na segunda. Aí vamos ver o que eles vão fazer, mas pode ser, né? No clássico. Agora, o Galo deve fazer isso, principalmente jogos fora de casa, que se você pega gramados mais complicados, né? Gramados piores, o Galo já vem colocando times alternativos para rodar o elenco. Não é colocar time sub-23, não, mas colocar os reservas, mesclar o time para dar rodagem a todo mundo. Tem só um detalhe quando a gente fala de manutenção de elenco, que é fome por conquista. O Atlético de 2012 para 2013 manteve uma espinha dorsal, comissão técnica, e em 2012 o Atlético não conquistou, né? Então ele foi para 2013 com fome de conquista. Claro que alguns reforços chegaram e o Atlético em 2013 eu não preciso contar mais nada. De 2020 para 2021, o Atlético também manteve uma espinha dorsal, houve a mudança da comissão técnica porque o São Paulo quis sair, mas manteve uma espinha dorsal e chegaram reforços pontuais, como está chegando agora, reforços pontuais. E o Atlético começou 2021 com fome por conquista, porque em 2020 ele não conquistou. E agora, 2024, o Atlético mantém o elenco, mantém o time titular, a mesma comissão técnica, e ele não conquistou em 2023. Muita gente vai falar, ganhou o Campeonato Mineiro. Vamos lá, né, gente? Então ele entra 2024 com a mesma fome de conquista do Atlético que terminou 12 para 13, que terminou 20 para 21.
é uma ótima notícia. Se vai ganhar, se vai conquistar ou não, é outra história, é dentro de campo. Mas esse elenco que terminou 2023 e que inicia 2024, um elenco pronto, com uma comissão técnica permanente, esse elenco chega com fome de conquista. Ainda sobre o copo cheio ou vazio, para mim é cheio também. Para mim é cheio também. Por quê? Você quando começa o ano contratando vários jogadores, a gente viu agora o Vitória da Bahia fazendo isso, né? Um dos que fizeram, a gente percebe que é um time que está se reestruturando, que está montando o seu elenco para a temporada, né? Que está se reestruturando. Quando você vê um time que ele precisa de contratar no máximo 2, 3 jogadores, 3 peças, como a gente diz, para a temporada, é porque esse clube já está estruturado. Ele já está dentro de um planejamento. O planejamento do Atlético ano passado deu certo, o Atlético ficou entre os 4 melhores, o Atlético lutava pelo título, chegou até as 2 rodadas finais ainda lutando pelo título, mas o Atlético ficou entre os 4 melhores, classificou para a fase de grupos da Libertadores. Esse era o planejamento. No planejamento de 2024 é conquistar um título importante. Copa do Brasil, Brasileiro, a Libertadores, enfim, esse é o pensamento do Galo. E isso mostra que tá no caminho a partir do momento que você contrata um jogador apenas e esse jogador é do nível, né? Na prateleira que tá o Scarpa. Eu tenho um desafio para lançar no Rádio Esportes. Vamos. Para vocês e para quem tá nos acompanhando. Eu não me recordo, daqui a pouco o Alexandre Simões manda aqui uma mensagem pra gente. Eu não me recordo de um clássico tão cedo no Campeonato Mineiro. Não me recordo. De um clássico numa rodada, né? Terceira rodada. Não confesso, minha memória não é das melhores para isso. Simões daqui a pouco manda aqui. Mas acho que cabe até a gente debater. Isso é bom ou ruim pro campeonato? O clássico na terceira rodada. Eu acho... O clássico é 4 de fevereiro, viu, Álvaro? Um domingo, 7 horas da noite, o Atlético é mandante, né, na Arena MRV. Vai você primeiro, Panza. Assim, eu acho que tanto faz, cara. O clássico nas rodadas finais, ele pode ser um clássico esvaziado e muito próximo de um possível clássico no mata-mata, numa final ou numa semifinal. Aí quando você já tá vislumbrando um Atlético Cruzeiro, um Cruzeiro e Atlético numa final, semifinal, você fala, esse clássico da primeira fase aí não vai dizer muita coisa, o bicho vai pegar mais no final. No início do campeonato, o questionamento as equipes não chegam prontas, no caso do Cruzeiro tá reformulando, tá muito em cima, vai pegar um Atlético já pronto, isso pode deixar o Cruzeiro um pouco atrás nessa corrida por um bom rendimento no Clássico, mas sinceramente, talvez o ideal seja no meio da primeira fase, nem no início nem no final. O Campeonato Mineiro tem o quê? 11 rodadas? São 8 agora, né? 8 rodadas, né? Então talvez ser na quarta ou quinta. Mas que diferença faz? Vai ser na terceira, né? Tô falando de quarta ou quinta, é uma semana de diferença. Claro que uma semana de diferença, uma semana pode fazer diferença na recuperação física de um atleta ou não. Mas, sinceramente, é claro que é o apelo de um clássico, é a primeira fase, mas o clássico que vale mesmo é aquele que decide, né? E esse da primeira fase não decide muita coisa. Vai ter o aspecto da rivalidade, mas decisão mesmo, e eu espero que seja assim, pelo menos esse ano, é uma final entre as duas equipes.